Na primeira metade da década de 1990, na Flórida, nos Estados Unidos, nascia um santuário para animais selvagens, com direito à visitação ao estilo de Aventuras em Selvas Africanas. Por trás desse paraíso africano na América do Norte, havia um casal de sonhadores que conseguiu até enriquecer com esse modelo inovador de zoológico, onde os animais chamavam muito a atenção do público visitante, que se divertia ao ter acesso ali com a compra de um ingresso para acompanhar a rotina daquelas feras. Embora o santuário abrigasse animais selvagens, a origem não provinha de caçadas na África ou em qualquer outra região com aquele tipo de animal. O santuário recolhia animais em situação de perigo, como tigres domesticados e usados para shows em circos. Animais feridos, maltratados pelos seus criadores podiam ter um novo lar, o santuário do casal Lewis. O que movimentou ainda mais a fama do santuário não foi o sucesso alcançado pelo projeto com animais selvagens em situação de risco, mas sim o desaparecimento de Jack Donald Lewis, o rei dos animais. Na televisão, nos jornais, nas rádios, na mídia em geral, o caso apontava um crime envolvendo até os animais daquele zoológico. De acordo com algumas reportagens, indicava-se que o corpo de Jack Lewis havia sido triturado em um moedor de carne e servido aos animais do próprio santuário. Que horror! O que havia acontecido de verdade com Jack Lewis? Sua esposa, Carol Lewis, manteve o santuário aberto, apesar do medo rondar aquele ambiente que havia sido um cenário para algo de muito ruim com o próprio marido. Carol Lewis estava determinada a manter o santuário para animais selvagens funcionando, mesmo que tivesse que pagar com a própria vida. Nascida na Flórida, nos Estados Unidos, Carol Lewis gostava e muito de estar cercada de animais de estimação, paixão herdada de seu pai, um defensor da vida selvagem. Por outro lado, quando ela se descobriu mais crescidinha, dona do próprio nariz, percebeu que a casa dos pais já não comportava mais seu mundo aventureiro na imaginação. Estava na hora de conhecer o mundo real, encontrar pessoas interessantes, se aventurar longe da família, viver uma aventura fora do mundo da imaginação, uma aventura de verdade. Não é à toa que, ao completar 15 anos de idade, no ano de 1977, foi o ponto de partida, ou melhor, o ponto de fuga da casa dos pais, no melhor estilo aventureira. Afinal, uma garota com 15 anos já podia se virar e muito bem sozinha. Carol Lewis não quis saber de comunicar aos seus pais a sua aventura pelo mundo afora. O jeito mais seguro de sair de casa estava em fugir de verdade, sem medo de ser feliz. Ela planejou uma fuga de cinema, ao lado de um rapaz que era funcionário de uma pista de patinação no seu bairro. Era um tipo de namoradinho que ela logo descartou para seguir em frente sozinha pelo mundo afora. Na viagem de fuga, Carol aprendeu a se virar como podia para se defender, como dormir à noite embaixo de automóveis estacionados em algum lugar de comércio. Uma estratégia que a acompanhou com as caronas que pedia para seguir em frente, ficando cada vez mais distante dos próprios pais. Nessas viagens de fuga, um gato de estimação a acompanhava sempre, até que uma nova companhia surgiu, um carinha chamado Mike, que era seu chefe numa loja de departamentos. Carol conseguiu um emprego como atendente numa loja de departamentos enquanto fugia dos próprios pais. No emprego, conheceu Mike, por quem se apaixonou. 2 anos após fugir de casa, já com 17 anos, ela assumiu a relação com Mike ao aceitar o rapaz como seu marido. Carol e Mike se casaram em 1979. O que era para ser um casamento dos sonhos acabou em um pesadelo. O amor da sua vida tinha um outro lado que a assustou demais. Mike era o tipo de esposo muito ciumento, muito violento, a ponto de agredir a mulher por qualquer desculpa. Carol se viu numa armadilha ao casar com Mike. Então, para suportar a vida ruim nesse casamento, ela procurou ocupar o tempo livre com uma renda extra, criando filhotes de gatos de raça para revender a um bom preço de mercado.
O negócio com felinos de raça foi o ponto de partida para um outro projeto, a adoção de animais que haviam sofrido maus tratos. Sua casa virou ponto de entrada de felinos de grande porte e selvagens. O sonho de infância em se tornar uma veterinária estava sendo alcançado ao mesmo tempo que de forma amadora. No entanto, no meio do caminho existia um marido, Mike, que a deixava cada vez mais assustada. Até que numa certa noite, numa discussão muito pesada com o marido, Mike, Carol percebeu que o marido poderia ultrapassar os limites do bom senso. Carol não quis ficar em casa para saber o final daquela história. Ela pegou uma batata grande e a arremessou na cabeça de Mike, deixando o marido meio zonzo. Aproveitou e saiu de casa correndo, descalça, indo se esconder atrás de uma casa vizinha. Carol estava com 19 anos quando decidiu fugir pela segunda vez de casa, mas dessa vez da casa do marido maluco. A primeira havia sido da casa dos pais. Nessa nova fuga, a jovem esbarrou em um carro que mudaria sua vida para sempre. Ali estava um homem bonito que ofereceu uma carona diferente. O motorista misterioso disse que se Carol quisesse acompanhar ele, que ela podia ter como segurança um revólver aprontado por condutor. Isso mesmo, ela tinha um revólver à mão apontado para aquele condutor do carro. Carol achou interessante aquele misterioso e bonitão motorista que se oferecia para ajudar uma jovem em apuros e sozinha numa estrada deserta. Carol aceitou a carona para escapar do marido maluco, o Mike. A garantia de segurança naquela carona com um estranho estava em segurar uma arma de fogo e apontada para o motorista, que se chamava Bob Martin. Caso o tal motorista Bob Martin tentasse alguma gracinha com ela, era a desculpa para atirar nele como legítima defesa. O ano era 1981, época em que a jovem Carol Easters estava com 20 anos e uma longa biografia de aventureira com a fuga da casa dos próprios pais, quando tinha apenas 15 anos, somando-se ao abandono de casa do marido, Mike, um agressor convicto de mulheres. Agora, ela estava com o tal de Bob Martin, um motorista misterioso e muito bonito que a conheceu numa carona de carro. Bob Martin estava com 42 anos quando conheceu Carol, que era 20 anos mais jovem que ele. A diferença de idade não importava para Carol, que enxergou em Bob Martin um salvador ao tratar ela como uma princesa. Apesar do primeiro encontro e não oficial ter ocorrido em circunstâncias meio que sinistras, pois Bob era o cara mais velho que surgiu no meio do caminho, quando Carol estava fugindo de Mike, o marido violento. Ela gostou de se sentir segura em acompanhar um homem desconhecido numa carona de carro. Bob Martin havia oferecido uma arma de fogo para que Carol apontasse para ele no trajeto até um hotel. Carol, então, empunhou a arma de fogo em direção ao motorista Bob, que cumpriu ser cavaleiro todo o percurso até um hotel. Já em segurança no hotel, Carol aceitou bater papo com o tal Bob Martin, que pagou as despesas. Ao invés de Carol aproveitar para descansar, terminou a noite conversando com aquele tal Bob Martin, que viria a se tornar um grande amor. Coisa de cinema, só que na vida real. Uma mocinha em fuga encontra um estranho que oferece carona. O estranho, na verdade, é um rico empresário que tem fascínio por animais selvagens. Estava ali a química perfeita para uma moça que ama animais selvagens ao encontrar o amor da sua vida. Carol Easters não estava sonhando, era tudo real mesmo, de verdade. Tanto que ela e Bob Martin engataram um romance que não pôde ser assumido publicamente no início, porque Bob Martin estava na condição ainda de casado. Carol era, portanto, a amante e ainda casada com Mike. Bob também estava na condição de amante. 10 anos após se conhecerem, Carol e Bob Martin, no ano de 1991, formalizaram a sua união de forma pública. Os dois estavam divorciados oficialmente e livres para uma nova união. Dessa vez, Bob Martin não era o nome da assinatura do registro de casamento, mas sim Jack Donald Lewis, seu nome original. Carol havia sido enganada por Jack Lewis, que usou o codinome Bob Martin para não espantar a jovem quando a conheceu.
Carol descobriu, e por acaso, que Bob, na verdade, era Jack, quando ligou para a empresa em que o amante disse que trabalhava. Uma secretária atendeu e disse que na empresa não existia nenhum Bob Martin, mas sim Jack Lewis. Carol descobriu que Bob Martin e Jack Lewis eram a mesma pessoa. A diferença estava em que Jack ser muito rico e Bob Martin apenas um trabalhador e pobre. Carol deixou o sobrenome Easters para trás ao assumir ser a senhora Lewis ao lado de Jack Lewis. O sonho de ser uma veterinária bem-sucedida estava acontecendo mesmo sem ter um diploma universitário. Ela e o marido compartilhavam os mesmos prazeres quando a história envolvia animais selvagens, mas desde que fossem felinos de grande porte. A primeira aquisição do casal em termos de animais selvagens na categoria felino foi um lince. A aquisição daquele felino selvagem trouxe alguns transtornos na rotina de casa, envolvendo pequenos incômodos na residência, como brigas com o cachorro da família, um cão da raça pastor alemão, que não se dava bem com um gato de grande porte e arruaceiro por natureza. Outro incômodo foi que o lince pulou em posição de ataque sobre a cabeça de Jack Lewis. Carol e o marido perceberam que um animal selvagem, mesmo que filhote, precisava ter o seu espaço. Ainda mais que na casa havia uma criança, a filha do casal, e o felino selvagem passou a representar muita insegurança. Carol e Jack tentaram buscar uma alternativa para manter o felino selvagem em casa, indo atrás de algum outro animal do mesmo porte. O casal pensava em ter 2 felinos selvagens, sendo um companheiro do outro no mesmo ambiente residencial. Com a pesquisa por outro animal selvagem, Carol e Jack Lewis descobriram um negócio inexplorado: a criação de animais selvagens em cativeiro. O mais assustador é que existia um negócio de criar animais em péssimas condições de higiene e alguns criadores ainda comercializavam peles de felinos sacrificados para fins comerciais. Com o amor de Carol por animais e a cabeça de empreendedorismo de Jack Lewis, surgiu, em meados dos anos 1990, um espaço para abrigar felinos. O casal Lewis montou um zoológico que logo ganhou fama por aceitar animais abandonados. Não demorou muito para que tigres e até leões aparecessem na porta do zoológico particular. Jack Lewis foi além do universo de defender animais abandonados ou em situação de maus tratos. Aquele zoológico podia ser um negócio bastante lucrativo com a exposição dos animais a um público pagante. A primeira intervenção comercial foi a construção de uma pousada no zoológico, em que os hóspedes podiam ter acesso privilegiado aos animais, com uma vista privilegiada e segura ao estilo das aventuras em selvas africanas. Uma atitude empreendedora que não agradava tanto a esposa, Carol, que via no zoológico um refúgio para animais indefesos. Carol não tinha uma mente empreendedora, ela simplesmente queria defender os animais. Já o seu esposo, Jack, não, ele queria ganhar muito e muito dinheiro, enriquecer mais com aqueles animais naquele zoológico que eles chamavam de Santuário dos Animais. A vida a 2 e sem brigas parecia estar com os dias contados. Carol e Jack Lewis passaram a se desentender por questões administrativas do zoológico. Jack apostava na criação e aumento dos felinos selvagens como argumento para ganhar mais e mais dinheiro. Existia um mercado de compra e venda de animais. Já Carol não aprovava a atitude muito comercial do marido, que só fazia aumentar o número de animais em gaiolas, em cativeiro e privando a liberdade dos bichos. Receber animais abandonados ou em situação de maus tratos era muito diferente de forçar uma criação particular para ganhar mais e mais dinheiro. Jack Lewis estava disposto a apostar alto para aumentar seus lucros com a comercialização de animais selvagens, mesmo que tivesse que bater de frente com a própria família. Afinal, ele era o responsável por manter uma vida financeira estável e cercada de luxos para a família. Com certeza, Carol, em algum dia, compreenderia os esforços do marido em fazer mais dinheiro com a comercialização de animais. Isso era o que Jack Lewis pensava e demonstrava nas suas atitudes. Já Carol
Não parecia que, em algum momento, como o marido pensava, voltar atrás e aceitar que o mundo dos animais pode gerar muito e muito dinheiro. Em 1938 nascia na Flórida, nos Estados Unidos, Jack Donald Lewis, filho de mãe solteira com 3 filhos para criar. O sustento da família vinha da atividade de costureira e venda de pães pela própria mãe. Iniciava ali uma infância cheia de privações por conta da falta de recursos financeiros na família. Mais tarde, no ensino médio, Jack Lewis se dividia entre escola e empregos com baixa remuneração. Nesse ambiente de trabalho e ensino, o sucesso com as garotas ficava evidente pelo seu jeito bastante comunicativo. Na verdade, era um vendedor sem exercer a profissão de fato, pois conquistava com muita facilidade as pessoas, principalmente as moças. Com apenas 17 anos e a namorada com 14, já era hora de juntar as roupas e constituir uma família. Casou com Gladys Cross, com quem teve a primeira filha 11 meses após o matrimônio. Para não continuar na pobreza e repetir a vida de privações na casa da mãe com 2 irmãos, procurou o mundo do empreendedorismo, iniciando como motorista de caminhão de combustível e investindo parte da renda na compra de máquinas de lavar com defeito. Jack Lewis consertava as máquinas de lavar e as revendia por um preço bem abaixo de mercado, conquistando consumidores que não podiam comprar eletrodomésticos novos. Existia um mercado consumidor para produtos usados. Outro negócio lucrativo estava nos leilões de carros usados. Jack Lewis comprava carros com preços abaixo de mercado em leilões e revendia por valores mais elevados. Outro investimento de Jack Lewis foi no setor de imóveis. Ele pesquisava imóveis em que o financiamento estivesse travado por falta de dinheiro do comprador. Nesse caso, o imóvel podia ser renegociado a um preço bem abaixo do mercado, trazendo lucros altíssimos. Com isso, Jack Lewis só viu sua conta bancária engordar, até que os anos trouxeram a riqueza para o empreendedor. Não é à toa que em 1981, com 42 anos e uma facilidade para encantar as mulheres, que Jack Lewis se apresentou como Bob Martin para a jovem de 20 anos chamada Carole Easters. Começava ali uma história de amor como amantes, já que ambos eram casados. Voltando à década de 1990, Jack e Carole iniciaram um negócio com animais selvagens. Jack já se apresentava como empreendedor e que de fato sempre foi. Carole preferia a defesa dos animais. A partir desse momento, o conflito na vida dos dois deixou para trás quaisquer sentimentos de amor. O que estava em jogo então era se valia a pena viver no mesmo teto, ter uma vida de casal e manter o mundo dos negócios de fora. Em junho de 1997, algo estava muito errado na casa do casal Jack Lewis e Carole. O marido saiu de casa para nunca mais voltar. A esposa disse em depoimento à polícia que o esposo se levantou pela manhã e disse que estava indo para Miami, cidade que fica no extremo sudeste da Flórida, nos Estados Unidos. Depois disso, Jack nunca mais foi visto e acabou sendo declarado desaparecido pelas autoridades policiais. O caso só aumentava o mistério em torno do rei dos animais. Como tinha ficado conhecido Jack Lewis por ser um empreendedor que vendia animais selvagens por uma soma altíssima em dólares para pessoas ricas e excêntricas em ter bichos de grande porte em um zoológico particular. A única pista do paradeiro de Jack Lewis estava em sua van, um veículo de porte grande encontrado em um aeroporto próximo de casa. No entanto, não foram encontradas evidências de que Jack houvesse embarcado em algum avião naquele dia do seu desaparecimento. Surgiram boatos de que Jack havia partido para Costa Rica, país localizado na América Central, onde não foi encontrada nenhuma pista pela autoridade local. Um dos filhos de Jack Lewis veio a público e acusou Carole Lewis de ser a verdadeira assassina do rico empresário. De acordo com a filha do empresário, seu pai estava sumido porque a esposa o havia matado e jogado o corpo como alimento para os animais selvagens do Santuário dos Tigres, o zoológico mantido pelo casal. Carole
para se defender do ataque da filha do esposo desaparecido, revelou que a vida com Jack não estava muito saudável nos últimos tempos, a ponto do empresário perder a memória e ter ido parar até num lixão. Jack Lewis estava de acordo com a esposa, sofrendo da mente. De acordo com a esposa, Jack Lewis estava maluco, perdendo a razão, perdendo a memória, entrando num estado de demência. O desaparecimento de Jack Lewis apontava tudo o que Carole tentava mostrar. O marido havia perdido a memória de fato. De acordo com Joe Fritz, ex-advogado de Jack Lewis, a esposa do milionário havia montado um esquema bastante engenhoso para iludir a opinião pública com a perda de memória do rei dos animais. Segundo o ex-advogado, Jack Lewis estava muito bem da memória, mas sua esposa tinha preparado cenários com histórias mentirosas sobre o comportamento de demência mental do milionário e que não eram verdadeiras. Ou seja, faria mais sentido o rei dos animais desaparecer pela perda da memória. Ficaria como um caso de alguém desaparecido por ter uma doença mental e pronto. Outro advogado chamado Wendell Williams, que havia trabalhado para o rei dos animais, também alegou que o milionário estava muito bem de saúde antes do seu desaparecimento. A história mais provável era de manipulação da esposa com a desculpa de perda da memória do marido. Os filhos de Jack continuaram a acusar Carole Lewis, indicando que havia provas sobre o perfil destrutivo da esposa do pai. Jack Lewis, inclusive, entregou para sua secretária Annie McQueen uma petição rejeitada pela justiça para que Carole se afastasse do marido e das propriedades. Na petição, Jack Lewis acusava Carole de ameaças de morte ao próprio marido. Caso acontecesse algo de ruim com Jack, a secretária McQueen deveria divulgar o documento como prova de assassinato. Carole Lewis respondeu com suas próprias acusações, alegando em documento judicial que Elizabeth Annie McQueen, assistente de negócios pessoais de Jack Lewis, transferiu secretamente mais de $400 mil para seu próprio nome, quando o patrão começou a fazer constantes viagens para Costa Rica. Annie McQueen negou ter aceitado o dinheiro, dizendo que o patrão sempre mantinha seus ativos financeiros sob nomes diferentes, uma vez que ela não fez nada de errado, a não ser cumprir ordens. Um fato que veio à tona com o desaparecimento de Jack Lewis é sobre o seu comportamento sexual. A esposa, Carole Lewis, sabia e reconheceu publicamente que as viagens constantes de Jack para Costa Rica eram para buscar parceiras sexuais. Carole admitiu que seu marido era obcecado por sexo e viajava para Costa Rica com a desculpa de encontrar animais exóticos e no mesmo período em que a esposa estava menstruada. No caso do desaparecimento, surgiram hipóteses que não levaram a pistas de Jack Lewis. Uma das linhas de investigação aponta que Jack havia se envolvido com o crime organizado na Costa Rica a partir de alguma negociação mal sucedida. Isso podia explicar o desaparecimento de Jack Lewis. Outra investigação sugeria que Jack Lewis estava negociando a compra de um avião e que, no dia da negociação, na área do Golfo México, algo de muito ruim aconteceu. As suspeitas de um crime com o corpo de Jack Lewis sendo jogado de um avião também não foram muito além nas investigações. Não houve comprovação pela polícia de que o rei dos animais houvesse realmente, de fato, encontrado a morte daquele jeito. A esposa de Jack, Carole Lewis, também foi acusada de usar um moedor de carne para alimentar seus tigres com os restos mortais do milionário desaparecido. Uma acusação sem provas para a polícia, que descartou a autoria do crime em nome da esposa de Jack Lewis. Carole Lewis era inocente perante a lei. No entanto, os filhos de Jack Lewis, com outra mulher, buscaram intervir nas empresas em nome do pai. Por outro lado, a justiça deu ganho de causa à esposa Carole Lewis, até mesmo porque o milionário, rei dos animais, não estava morto e sim desaparecido. A esposa tinha o direito de se manter à frente dos negócios e ponto final. Carole Lewis manteve o Santuário dos Animais aberto e com um novo formato, propondo o fim da comercialização de exemplares dos bichanos, ou seja, não haveria mais criação de filhotes para comercialização, como defendia seu esposo, o rei dos animais. Haveria sim a doação de animais
para quem garantisse cuidar bem dos bichos adotados. O santuário hoje conta com mais de 100 animais, entre linces, pumas, leopardos, lhamas e até cavalos. Um leão também faz parte do acervo. Desde que Jack Lewis, o rei dos animais, desapareceu em 1997, não há pistas de seu paradeiro. De acordo com a polícia, Jack Lewis continua oficialmente desaparecido. O caso aponta para desaparecimento de um cidadão norte-americano, não se tratando de um homicídio ou assassinato. Portanto, não há um autor ou autores que possam ser julgados pelo mesmo crime, ou seja, pelo menos por enquanto.